E pessoal, bem-vindos ao Nerd com Orgulho. Hoje nós vamos falar de outra série. Ontem a gente gravou sobre Dom Brothers, né? E hoje, final de semanazinha, a gente vai falar de The Last of Us. Bem, eu escolhi The Last of Us pra deixar depois que Dom Brothers já tava muito atrasado no vídeo. E também eu terminei o episódio na quinta-feira, ou seja, eu demorei um pouquinho pra assistir. O negócio lançou em domingo, né? Lá pra meia-noite. Eu podia ter assistido segunda-feira? Poderia, mas acabei enrolado demais, como eu até comentei no vídeo. Demorei bastante, estava procurando jogar a demo. E hoje eu vou falar a minha opinião sobre The Last of Us. Eu joguei tanto o jogo original quanto assisti a série. E os dois são muito interessantes. Mas vamos hoje falar a minha opinião, sinceramente, sobre todos os episódios, né? Beleza, a série, ela, como muitos falam, é bem mais interessante do que você ver qualquer adaptação de Resident Evil. Mas uma coisa que eu vejo é muita gente comparando Resident Evil com o The Last of Us. Sendo que The Last of Us é mais um jogo de narrativa, que mistura um pouco de survival horror, mas tem muita mais ação do que Resident Evil. Tipo, beleza, se você compara com os novos Resident Evil, você vai ter um pouco mais de ação. Mas nos originais, a ação era muito mais contida pro final, a deixar aquela ar de americanização. Onde eles colocavam, né, por exemplo, você pega no Resident Evil 1, você tá lá numa mansão toda cheio de horror, cheio de coisas. Então, tipo, você tem ali um survival horror. E quando você chega no final, você enfrenta um monstro e pega literalmente uma bazuca, lança na cara dele. E literalmente o jogo vira um pouquinho de ação. E sim, a gente tem que lembrar que isso aí é literalmente uma ação, né, gente? Por favor, né? Então a gente fica com essa ideia. Beleza, a gente pega isso e analisa dessa forma. Mas Resident Evil, a The Last of Us, é totalmente diferente. Ela é uma adaptação melhor? É uma melhor adaptação. Mas é a melhor adaptação de game? Não é a melhor adaptação de game. Porque ela falha muito em vários aspectos. Como, por exemplo, em vários episódios, onde ela pula narrações ou coloca coisa até duplicada. Por exemplo, no episódio onde tem um casal de velhos e o Joe e a Ellie, né, perguntam a localização para cada um diferente e tem aquela ameaça que o outro tem no jogo, onde ele pergunta, tá, né? Ó, mostra aqui no mapa e se for diferente da sua mulher, as coisas vão sair feias. Isso acontece depois, quando ela é sequestrada, né, pelos canibais, né? E ele pergunta lá para os dois bobões lá que ele acabou capturando. E, tipo, pra que a necessidade de ter uma cena duplicada, sendo que é só pra ter um nível cômico na outra que nem funciona direito? Ou seja, eles duplicaram o episódio pra porcaria nenhuma. Ou melhor, uma cena, né? Porque falar uma série, né? Fica um pouquinho esquisita. Mas eles duplicam literalmente uma parte, uma cena só pra nada. O que eu acho bem tosco. Eu até achei que naquele episódio eles iam tirar até a parte dos canibais, que pelo menos teria sido melhor do que a cena da Ellie matando, né, o líder. Porque, sinceramente, cortar uma cena por causa de violência, sério, essa aqui é uma série pra crianças ou é o quê? Last of Us é pra que faixa etária de idade mesmo, pensando bem, né? Vamos falar disso, né? Então, pra mim, você começa, episódio 1, fantástico. Ele consegue consertar várias coisas, consegue colocar várias coisas. Episódio 2 ainda continua nessa mesma vibe. O 3 ainda tá bom, mesmo que a gente reclame, porque é racista, né? Porque, sinceramente, me desculpa, eu não vou reclamar. Se bem ele tem algumas falhas, eles têm algumas falhas. Por exemplo, o cara literalmente encontra um cara no buraco, daqui a pouquinho tá beijando ele. Eu sei que teve um pulo de tempo aí, que não foi explicado, porque dá pra analisar que teve um pulo de tempo. Eu acredito porque se não tiver um pulo de tempo, tipo, dois caras se beijando só porque um encontra o outro no buraco, é meio esquisito. Eu vi um pessoal falando disso, mas eu acho que teve um pulo de tempo entre as cenas. Mas eu espero, né? Porque se não tiver, aí fica um pouco a desejar, né? Porque, tipo, sinceramente, vamos falar a verdade. Você quer um romance, você tem que adaptar isso, né? Você tem que trazer toda a narrativa. Agora falar, ai, trouxe a narrativa como era, tipo, e não teve nada. Aí fica um pouco estranho. Então, episódio 3 é bom. A única coisa que eu fico um pouco triste é que eles adiantaram umas coisinhas ou outras que ficam um pouco assim a desejar. O próprio episódio 3, ele traz toda aquela narrativa toda interessante, trazendo mais coisa para dentro da narrativa. Mas mesmo assim, tirar o Bill, matar ele, literalmente escolher um final meio esquisito para ele, porque pra mim não faz sentido, porque o Bill, ele tem esse romance até dentro do jogo, só que o cara, ele se separa do Bill, né? Que isso caso aconteceu dentro da série, só que os caras quis manter esse romance pra matar o Bill e não deixar ele aparecer. O que eu achei meio tosco,
Porque se tivesse ter mantido o Bill, a gente teria mais um pouquinho de cenas mostrando como ele era. Então acho que fica um pouco meio entristecer como ele ficaria, né? Deixaria, né? Ele, né? Depois da perda da pessoa querida dele. Então acho que a série ela falhou nesse episódio 3, quando ele também consertou algo e trouxe mais uma narrativa muito bem interessante. Então pra mim o episódio 3 ele fica no mais ou menos. Ele poderia ser bom se tivesse acabado mostrando que o Bill sobreviveu mesmo, estava vivo, o cara tinha abandonado ele, tinha morrido ali de suicídio e tudo mais, como é acontecido mesmo, e assim trazer uma coisa mais interessante, trazer mais uma perspectiva um pouco diferente para quem está conhecendo pela série e também está conhecendo pela série e já jogou o jogo e quer aquela conceito de narrativa. Porque quem jogou o jogo sabe que a narrativa da própria série é totalmente quebrada. Outras coisas que acontecem durante a narrativa da série é bem assim, bem constrangedida. Porque, tipo, pra mim, o episódio da DLC tá meio que correto, enquanto ele também tá meio que errado, né? Porque a gente tem o conteúdo da DLC depois que a gente termina o jogo. Só que é mostrado que a DLC também se passa, né, durante o período que ele tá cuidando do Joe ali, né? Ele tá falando, vai embora, vai embora. Não, tá certo ali, quando eles colocaram. Mas mesmo assim, existe todo um contexto ali que não fica um pouco caro, né? Tipo, por exemplo, a gente sabe que a Ellie e a amiga dela se conheceram ali dentro, mas parece que meio que eles não se conheceram ali dentro, né? Não parece que ela depois fugiu para se tornar vagalume. E também como é que é, né? Tem toda aquela coisa ali que elas conheciam também alguém, né? No jogo, né? Seria que elas conheciam alguém ali dentro da onde elas vão ali brincar no parque, né? Mas parece que também não existe mais isso, né? Ela só descobriu aquele lugar pelos vagalumes, que também dá para entender. Então, tudo que a gente vai falando, a gente vai vendo que existe uma explicação que ele consegue se conversar. Mas a gente não consegue ver como é que as coisas continuam a partir de outros pontos. Então, a gente tem algumas coisas, por exemplo, não conseguem ser explicadas. Como eu falei, a Annie explica tudo direitinho. A parte dos fungos, que não é mais passado pelo ar, que era uma coisa que explicava bem direitinho, que foi explicado melhor na série do que no jogo, né? Que o jogo fala, olha, é passado pelo ar. Aí você tem uma civilização humana que não vive dentro de uma cúpula, tá lá respirando ar todo infectado e não morreu, né? Então, tipo, se a Ellie tem a cura, então todo mundo tem a cura, né? Pensando dessa forma, né? Já que todo mundo tá respirando os esporos, né? Ah, não tô entrando onde tá cheio de esporos, mas quando eles entram, eles só tiram a máscara, eles não ficam tipo assim. Tira a máscara e vai embora, entendeu? Não tem isso. Então, toda uma narrativa, toda quebrada dentro dos jogos, que é explicada dentro dos episódios. E o episódio 3 também conserta várias coisinhas, aí, mostrando como era o relacionamento do personagem, mas também não mostra pra gente como é que o personagem era doido, porque ele foi abandonado ali, né? Porque o cara abandonou ele porque ele era louco. Não explicou isso. Explicou que ele tava tentando, entendeu? Ele tava tentando, sendo que, na verdade, aconteceria totalmente o inverso, né? A gente não entende muito bem. Então, o episódio 3 é um episódio muito interessante, outro também não se torna muito ruim. O episódio da DLC tava no lugar certo, eu vi muita gente reclamando que tava ali, muito adiantado, mas pra mim tá certo, porque é naquele momento. E não tem uma quebra de roteiro, como eu falei. É corrisado tudo certinho, é explicado como elas se conhecem, é explicado como ela conhece o local lá do shopping, então tudo tá certo, mesmo que não exista mais aquela pessoa lá que elas visitam, né, que não existe mais. Então, também, um problema meu é as cenas de corte quando tem muita violência. Por exemplo, uma cena que eu vi que muita gente reclamou é a cena da Ellie pegando a arma do Bill, né? Por exemplo, a arma do Bill, literalmente o Bill não quer dar arma pra ela. Eles removeram o Bill por causa disso, porque o Bill não confia na menininha. Ele confia um pouco no jogo, mas na menininha ela não confia nem um pouco para dar uma arma para ela. Então, quando o Bill não está mais na série, ela vai, pega uma arma ali, pronto. Originalmente, eles estariam, né, ali na cidade, eles vão lá com o carro que o Bill empresta, e eles chegam lá na cidade, o pessoal ataca eles, né? E ali, a gente tem o quê? Ela pegando, né, a arma do Bill, né, e atirando, né, em uma pessoa e ajudando o Joe, né, finalmente. Só que a cena totalmente ocorre ao contrário, né, ela dá um tiro numa pessoa e fica com medo, sendo que ela literalmente começou a série querendo dar umas saqueadas no Joe, né, é meio engraçado você pensar nisso. Parece que não é só o criador do jogo que tem problemas com o roteiro. Aí você descobre que o diretor do jogo tá lá dentro tentando estragar a vida da gente. Finalmente vamos ter uma adaptação boa, sim.
Quando o cara literalmente chega e tenta estragar as coisas. Mas com certeza foi a Warner, que a Warner tem sempre algum tipo de problema, né? Eles estragam a série do Scooby-Doo colocando uma parte de palavrão, mas não pode deixar a série do The Last of Us do jeito que é, né? Fazer o quê? Beleza. Mas beleza. A série, tanto o jogo, a série eu não sei qual que é a faixa etária a faixa etária de idade, né, pra você assistir. Mas do jogo é de 16 anos, os caras colocam violência explícita. Uma criancinha literalmente fazendo pau em um canibal maluco que queria comer ela. E a gente tem o quê? A mesma coisa dentro da série, só que, bem, é cortado. Por quê? Porque violência não pode ser passada. Então, pra mim, eu fico um pouco triste com a série, que ela tenta ser fiel, só que também não é fiel, porque ela quer tirar a violência. Por que ela quer tirar a violência? Sendo que a HBO ficou conhecida de colocar a Velma literalmente trazendo muitas coisas estranhas, esquisitas, com palavrões. O Fred cortando as pernas de algum adolescente qualquer ali dentro da série, mas a gente não pode ver uma criança literalmente martelando a cara de um cara. E a gente pode ver dentro do jogo normalmente. Qual que é o problema, né? Porque, sinceramente, isso está indo para um sistema de streaming. Então, beleza, a gente pode sim. A série se passa às 23 horas no domingo, ou seja, é um horário que não é o ideal para passar coisas assim, tá? Eu lembro que teve até a Globo que foi criticada uma vez que passou uma novela que tinha dois manos se pegando e, tipo, tava passando que hora? Às 23. Ah, tá passando Deadpool. Ainda a Globo coloca a faixa etária educativa bem aqui no cantinho, mostrando que é para maior de 18. Passou Deadpool ali e colocou maior de 18. E o cara reclamando que o filho dele tava assistindo Deadpool. E tava cheio de palavrão. Então, sinceramente, se tinha criança assistindo, não é problema meu. Não é problema meu, porque toda a televisão, ela coloca a faixa etária educativa e também ela já escolhe esse horário para passar e mostrar essas coisas, porque é a hora de passar essas coisas. Então tá correto. Então quando você pensa que a HBO, o canal que passou Game of Thrones, onde tem uma parte de cena de incesto, uma parte de gente sendo massacrado, cortando a cabeça, tem um negócio desse sendo cortado, é meio estranho, tá? É muito estranho. Beleza, cortar várias cenas que o pessoal vai saindo ali pra matar, porque não precisa disso tudo, né? Mas cortar a cena do menininho lá, ou fazer aquela cena besta do menininho lá, ele passando sangue, que aquilo ali é horrível, tá? Não tô nem aí pra quem colocou fofo. Sinceramente, aquilo ali é horrível, gente. Bem que ela falou no próximo episódio que aquilo foi idiotice, senão eu já tinha parado de assistir a série naquele momento. Mas eu vou falar a verdade. A gente tem que ver que a série é boa, é uma boa adaptação. Não é a melhor adaptação de game, tá? Mas é uma boa adaptação. É uma boa adaptação, é sim. É a melhor adaptação de game live action? Com certeza, que eu acho que não tem mais outra. Mas de melhor adaptação de game, eu ainda fico entre assim. Não é a melhor. É boa, mas não é a melhor de todas. Tá? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dê aquele like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui. Valeu, até a próxima. E ajude financeiramente, caso esqueci dessa.